Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Giovanni, sou consultor CVM. Nesse vídeo aqui a gente vai analisar os ativos do RVBI junto com outros fundos que podem ser alienados para dentro do fundo, ou seja, eles vão compor o RVBI no futuro, caso aprove até dia 19 de janeiro por meio da Assembleia. Lembrando que esse vídeo é um complemento de um vídeo que eu já lancei, vou deixar o card aqui, explicando como que vai acontecer essa transação. Esse aqui a gente foca mais realmente nos ativos, tá bom? Então, o primeiro ponto, pessoal, na própria apresentação ali das AGS, o fundo RVBI, ele já informa em relação aqui como que ficaria a estratégia do RVBI anteriormente, então ele focaria muito mais em FOF, ele foca muito mais em FOF, e para o futuro ficaria com um ativo mais multi-estratégia. Antes de tudo, pessoal, é bom saber, MORC11 e BLMC são fundos de papel, MOR11 e BLMR são fundos de fundos. Então a gente vai verificar a composição deles. Aqui eu vou entrar em específico, primeiramente, com o MOR11. O MOR11 aí sim seria um fundo de fundo. Então o histórico dele é um histórico muito bom, a gente consegue visualizar aqui. Ele consegue ganhar do IFIX do prazo, pelo menos desde o início da criação aqui do fundo, desde janeiro de 2020. Em relação à alocação, lembrando que é um fundo de fundo. Então, o fundo de fundo ele tende a apresentar exatamente a alocação de forma atrasada, tá, pessoal? Então, por exemplo, normalmente é em torno de 3 a 6 meses que o fundo vai apresentar algo para os cotistas. Mas esse percentual que ele investe hoje, com certeza vai mudando conforme o tempo. Mas ele tem bastante fundos que são mais focados em CRI e ele também apresenta qual que seria esses fundos aqui para gente. Em relação à composição da carteira do MOR11, a gente consegue perceber aqui o MORC11, que é um dos fundos que a gente vai comentar, até um percentual bastante representativo, quase 10% da carteira. Outros fundos eu não vou conseguir te apresentar uma análise específica, eu não sou analista, sou consultor CVM. E aqui ele consegue fazer uma diversificação, focando um pouco em cada área. Não é muito concentrado, por exemplo, em fundo de papel, né? Voltando até aqui, tem um percentual, mas a maior parte é fundo de tijolo. Então, é um fundo que teve um desempenho muito bom, tem uma questão ali de high grade bem estabelecida. Então, compondo o RVBI, eu não vejo problema o MOR11 entrar. Já o MORC11, bom, aqui eu peguei o relatório, o último relatório que eles divulgaram. Então, a carteira do MORC11 praticamente é 90% papel, CRI, 11%, 10% caixa, né? E aí a gente consegue verificar quais são os segmentos. Residencial, loteamento, varejo, logístico. Isso é bom ou é ruim? Então, residencial, ele tem uma relação risco-retorno, tá? O risco um pouco maior. Então, o retorno tende a ser maior também. E residencial é uma das áreas que pode mais dar problema, né? A questão de inadimplência principalmente. Então, é um fundo MORC, ele é um high yield, né? Então, ele trabalha ali com altos dividendos, mas com um risco maior. E tem bons, pelo menos aqui analisando acima, ele tem uma divisão dos CRIs até agradável, tá? Ele não concentra tanto assim em poucas companhias. Poderia ser um pouquinho mais diversificado? Sim, poderia. Porque se a gente pegar as cinco principais CRIs aqui, vai estar compondo ali 36%, 37% da carteira, que é um pouco pesado, tá? Então, é um ativo que é de high yield, que iria compor RBBI e com certeza ajudaria na questão ali dos dividendos mensais, tá? Colaboraria pelo menos o valor sendo um pouquinho maior. Já em relação ao BLMC, tá? Então, valor patrimonial de 0,87, está bastante descontado, tem um dividendo de 11%, 10% mais ou menos. O BLMC, lembrando, ele é um fundo de papel também, então dos fundos de papel, ele tem a distribuição ali, principalmente logística, então o perfil de um fundo de papel para o outro, por exemplo, em comparação com o MORC, ele é um fundo bem mais seguro, né? Ele é mais high grade, porque justamente o campo de logística, né? O segmento de logística, naturalmente é um pouco mais seguro, são contratos maiores, inclusive a gente consegue verificar pela distribuição por vencimento, a gente consegue ver contratos de mais 2030, ou seja, mais pelo menos 6 anos, a maior parte. Claro que tem residencial, ou seja, um risco um pouco maior, mas está mais diluído dentro da carteira. E em relação ao percentual, tem praticamente 80% em CRIs, 20% em caixa, também uma relação ali um pouquinho mais segura
do que o MORC, consegue trabalhar bem os dividendos. Em relação aqui agora ao detalhamento dos ativos, novamente não sou um analista, tá, pessoal? Aqui é realmente uma análise superficial sobre os ativos. A gente teria que verificar a localidade, realmente fazer uma análise mais específica de cada empresa, mas o que é legal é que consegue diversificar em mais de 3, 4 CRIs, ok. Claro que poderia diversificar um pouquinho, eu vejo que, por exemplo, 8,9 do PL é um peso bem significativo, tá? Avançando para o residencial também, aqui a gente tem um destaque, né? 9,9 é um possível problema, mas porém as taxas que foram, né, adquiridas são taxas mais moderadas, então normalmente isso demonstra mais segurança. Aqui de varejo, explorando outras áreas, energia, então resumindo, o BLMC é um fundo de papel com um pouquinho mais de segurança. Já agora em relação ao BLMR, tá? Ele agora sim, ele é um fundo de fundos também. E o que ele explora? Aqui é a carteira dele, então ele também trabalha mais na área logística, depois recebíveis, ou seja, ele tem um perfil um pouquinho mais conservador do que o Mori 11. E ele trabalha aqui com outros fundos, por exemplo, o MCHY, que é um fundo, inclusive, que vai fazer uma incorporação agora. Então faz sentido, até para vocês poderem ter um ganho de capital, qualquer coisa, tá bom? E ele consegue diversificar muito bem, tá? Não vejo, e novamente não sou analista, eu não posso falar qual ativo específico seria interessante ou não, mas ele consegue diversificar por segmento, ele foca mais em logística, e logística naturalmente tem uma questão menos arriscada, tá? Por fim, pessoal, a gente analisando ali o RVBI e o BLMR, por exemplo, eles têm carteiras parecidas, inclusive, até os mesmos ativos aparecem com certa frequência, o RVBI, o MCHY, tá? Analisando os perfis de cada ativo, então o Mori 11, ele é um fundo que ele trabalha fundos de fundos e trabalha principalmente fundos de papel. Depois vem o BLMR, que ele vem trabalhar a questão ali, principalmente de logística, fundos de fundos. Depois o MORC, que é um fundo mais high yield. E depois o BLMC, que é um fundo mais high grade, né? Ele consegue trabalhar um pouquinho mais de segurança, mas tendo uma composição bem interessante, tá? Isso vai colaborar com certeza para o RVBI, são estratégias bastante interessantes e eu não vejo como danoso para o RVBI. Lembrando que ele vai conseguir comprar também pelo valor patrimonial, só que a RVBI também está com desconto. Então, na verdade, não vai ser uma desvantagem grande para o RVBI. Lembrando que o RVBI ele consegue destravar valor fazendo essas. Bom, pessoal, tentei ser o mais rápido possível aqui, para não ficar muito grande esse vídeo. Lembrando que esse vídeo é uma continuação, né, realmente um complemento de outro vídeo que eu lancei. Então, se vocês puderem, dê uma olhada no outro e fico à disposição para mais novidades.